Olá! Hoje o programa Primeira Linha recebe o campeão sul-americano de judô, professor Seu. Seja bem-vindo. Satisfação, Wendel. Logo depois das nossas vinhetas. Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Primeira Linha. Hoje recebendo o professor de judô e campeão sul-americano, professor Seu. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tamo junto. Professor, entre tantas modalidades, karatê, kung fu, por que você escolheu o judô? O judô é uma história interessante. Muitas crianças ali na rua, brincando, em 1986, chegaram alguns amigos nossos dizendo: olha, tem judô no ginásio de esporte municipal da cidade. E nós ficamos curiosos e no dia seguinte fomos ver a aula. E aquele pega-pega, aquelas brincadeiras que o professor estava passando, e derruba, e segura. Falamos: ó, vamos fazer, tem como a gente fazer uma aula experimental aí? Toda a molecada da rua, o professor deixou entrar e foi amor à primeira vista. Já se passaram 33 anos e eu continuo fazendo judô até hoje. Em 33 anos, o que o judô te ensinou como pessoa, ser humano? O judô, ele é além do físico. O judô, ele é além da mente, do espírito. Ele transcende. O judô, ele é uma evolução constante. Falar o que o judô me ajudou, o que o judô me ensinou, o que o judô agrega. O judô, ele agrega em todas as áreas da minha vida. Resumindo, o fraco fica forte. O forte não abusa da sua força, se torna uma pessoa mais tolerante, mais amigável, menos valentão. O judô, ele ensina a ética, ele ensina a filosofia da vida, do bem-estar mútuo, da ajuda às pessoas, da convivência. O judô você só consegue aprender ele se você tiver outra pessoa para poder treinar. Então a pessoa acaba emprestando o corpo para você e você, através daquela pessoa, consegue aprender o judô. Então o judô, ele ensina em todas as áreas a hierarquia, o respeito, a convivência, o benefício mútuo, a paz, não briga, a parte filosófica é muito importante, a parte histórica é muito importante, a parte cultural que vem do Japão é muito importante. Então o judô, ele passa de uma luta. Aliás, ele não é uma luta, ele é uma educação. O judô, ele é uma filosofia de vida. O judô, ele é uma evolução constante para a vida inteira. E pegando esse gancho, fala um pouquinho sobre a origem do judô. O judô, ele foi criado por um japonês. O judô, ele nasceu no Japão. Esse japonês se chama Jigoro Kano, franzino, de baixa estatura, que na época também sofria bullying na escola. Só que ele estudou Jujutsu e ele foi um profundo estudante, praticante do Jujutsu, que é o nosso Jiu-Jitsu, mais abrasileirado. Ele transformou o Jujutsu, que tinham muitos golpes traumáticos, que realmente quebrava, socos, pontapés, chutes e cotoveladas. Ele eliminou muitas técnicas do Jujutsu e aprimorou algumas que ele gostava e chamou aquilo de Judô. E ele introduziu e criou um instituto chamado Kodokan no Japão, que existe até hoje, que é o berço do judô, onde nasceu o judô. Então, o judô, ele é de origem japonesa, criado por um japonês chamado Jigoro Kano, mas ele tem as raízes lá no Jujutsu. E vem cá, eu sei que boa parte do seu dia você passa ensinando o judô. E nas horas livres, você tem algum tipo de hobby? Você tem tempo para praticá-lo? Não, eu fui atleta profissional. Eu já morei em Portugal,
Itália, Espanha, já lutei, né, pelo Esporte Clube Beira-Mar, já tive aí as minhas glórias, meus dias de conquistas, mas hoje praticamente fazem 10 anos que eu só me dedico em dar aula. Dou aula em 5 lugares, um desses lugares é o projeto social, onde eu dou aula de graça, e os outros 5 eu pego leitinho, né, pro meu filho. Então, realmente com 5 empregos e 5 lugares para dar aula é difícil, mas eu tenho muitos hobbies. O que eu mais gosto é a pescaria e a caça submarina, que é a pesca de apneia, sem equipamentos de cilindro de ar, mas na apneia com um arpão. Então eu gosto de caçar um bom peixe, uma boa lagosta, um polvo. Eu gosto de preparar, gosto de cozinhar, né? Já quase participei do programa MasterChef, eliminei 30 mil pessoas no dia de pegar o avental, porque é um hobby que eu tenho, cozinhar. No dia de pegar o avental, eu acabei perdendo o avental, mas... Poxa, Jacan! E foi o Jacan mesmo, cara! O Jacan falou que a minha comida não servia nem para cachorro. E você falou desse projeto social que você já desenvolve há vários anos. 10 anos. Conta um pouquinho dele pra gente. Então, há 10 anos eu me converti, né? Eu acabei... Eu tinha uma vida de atleta, mas muito desregrada. Você já viu esses atletas desregrados, né? Envolvido em vários escândalos. Eu era meio louco, né? Eu não me envolvi em nenhum escândalo, mas eu bebia, eu ficava meio atrapalhado da cabeça, eu não tinha uma constância em relacionamento. Eu gostava muito da boêmia, da balada, da mulherada. Não que eu não goste de mulher, né? Mas hoje eu tenho a minha e eu sou fiel a ela. E eu comecei a frequentar a igreja, comecei a buscar em algumas religiões, comecei a buscar alguma coisa que eu fixasse mais, que eu tivesse um porto para eu atracar o meu navio. E devido também às cabeçadas que todos os jovens dão na vida, eu falei, olha, ou eu paro com essa vida de boêmia, ou a vida de boêmia para comigo. Talvez eu morreria jovem. Então, há 10 anos atrás eu me converti, né? Eu costumo dizer que Jesus me aceitou, né? Não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus quem me aceitou. E de lá pra cá eu senti uma dívida muito grande com tudo aquilo que Deus já havia feito na minha vida. E eu falei, não, eu vou fazer um projeto social onde eu vou dar aula para as crianças gratuitamente. E aí não parou mais. Hoje nós temos um barracão, uma sede própria, com 500 metros quadrados. Temos um tatame de 400 metros quadrados, coisa que é praticamente inédita no Brasil. Nós não somos uma ONG, nós não somos uma associação. Nós cobramos ali uma taxa de R$50 para as crianças que podem contribuir, porque nós não fazemos diferença de raça, não fazemos diferença financeira. Então nós temos desde o cara que mora na mansão até embaixo da ponte que treina. Só que o cara que mora na mansão ele paga R$50 e o cara que mora embaixo da ponte não paga nada. E através dessas contribuições de pequenos comerciantes e de pessoas que podem pagar, aqueles que não podem pagar têm condições de treinar. Nós pagamos uma água, um aluguel, pagamos... Hoje não, porque nós temos a nossa sede própria. Mas aquele que passa na triagem e tem condição de pagar, paga por aquele que não tem. Então é feita uma triagem, a pessoa chega e fala, pô, você tem carro? Tenho. Você é casado? Sou. Você tem emprego? Tenho. Ah, então você pode contribuir com R$50 por mês? Posso. E de contrapeso chega outra pessoa que você pergunta, você trabalha? Não. Você tem carro? Não. Você tem casa própria? Não. Então você não tem condição de pagar. Não tenho, eu vivo do Bolsa Família. Então peraí, nós vamos pagar para você um kimono, nós vamos pagar para você um dentista, nós vamos te dar uma cesta básica, porque quem não tem condições de dar R$50 por mês passa fome. Então nós temos essa visão no projeto social. Então nós cobramos de quem pode pagar. Cobramos de uma pessoa que poderia pagar R$200 de mensalidade numa academia particular. Mas é um projeto evangélico que visa evangelizar. E o sofrimento está na mansão como está na favela. Tanto na favela quanto na mansão, existem pessoas que precisam de Deus. E ali o judô, o jiu-jitsu, eu também sou faixa preta de jiu-jitsu,
é uma varinha de pescar vidas, né? Como o judô e o jiu-jitsu mudou a minha vida, eu acredito que o judô e o jiu-jitsu pode mudar as outras vidas junto com Jesus, que foi a cereja do bolo, que pegou tudo aquilo que eu tinha de bom e ressaltou, porque tudo aquilo que eu tinha de bom estava meio enterrado, porque ia tudo para balada, ia tudo para as coisas erradas. Eu falei, opa, pera aí. Então eu posso fazer isso com as crianças, com os jovens, com adolescentes. Não precisa chegar lá que nem eu, um burro velho de 33 anos, para aceitar Jesus, que foi quando eu aceitei Jesus com 31, 32 anos. E quantos alunos já passaram pelo projeto? Muito mais de 1000. Mais de 1000 alunos. Hoje eu tenho 3 alunos que passaram na seletiva de Bastos. Tem 3 alunos que saíram do projeto social, que estão na maior escola de judô do Brasil, que é Bastos, com o Sensei Macaqueba. Eles já saíram do projeto e já fizeram a seletiva e passaram. Tenho alunos na seleção de Campinas, na seleção de base de Campinas. Tenho alunos campeão brasileiro, campeão paulista, e aí vai. Então o projeto ele dá essa base, esse sustento. Hoje eu tenho aluno espalhado nos melhores, porque chega uma hora que o projeto também não consegue, o aluno vai se profissionalizando tanto que o projeto também não consegue manter ele ali, porque ele não tem aquele treino que ele precisaria ter. Que agora nós estamos começando a fazer um centro de excelência para não ter que deixar os atletas saírem do projeto, né? Para ir buscar algo melhor, porque por enquanto eles precisam. Eles começam a bater em todo mundo e o judô, para você aprender, o jiu-jitsu, para você aprender, você tem que aprender apanhando também. E eu tenho a impressão que o sentimento que você tem é de família. Eu acho que você deve lembrar de cada um dos rostos que passaram. Eu relutei muito para os atletas não sair. Eu sempre quero ser um pai, uma mãe, que eu quero que fique debaixo, né, da minha asa. Mas como professor eu sei que eles precisam buscar algo. Eu fiz isso quando eu estava me profissionalizando. Eu fui buscar em Portugal, eu fui buscar na Europa, eu fui buscar em São Paulo. E o meu sentimento é, nossa, tá indo embora um filho meu. Não é um aluno, é um filho, né? Por exemplo, tem criança lá que chegou com 3 anos de idade, que ia fazer cocô e me chamava para limpar o bumbum. Ah, professor, sensei, vai ter que limpar o bumbum, tem que suar o nariz, tem que amarrar a calça, tem que... E aí vê aquela, já que já se tornou um homem, já se tornou uma mulher, indo embora, né? Então aquilo lá é uma tristeza, mas é uma alegria. É assim, missão cumprida. E nessa jornada, muitas dificuldades, principalmente financeira? Não, nunca tive apoio de prefeitura, não somos uma ONG, não somos uma associação, como eu já havia dito. Muita decepção com alguns amigos. Eu tenho amigos, eu moro num bom condomínio, eu tenho uma condição social muito boa, tenho amigos que, graças a Deus, decolaram na vida, meus amigos. Mas quando eu fui pedir ajuda para alguns falaram, olha, quem quer ajudar é você, então não me ponha nisso. Olha, eu não tenho condições. A ajuda que eu te falo é R$100 por mês, R$200 por mês, que não vai fazer falta. Outros viraram as costas para mim, o Fiel só pede, né, como se eu estivesse pedindo para mim. E aí nasceu a decepção, mas depois também eu entendi que a missão é uma missão minha, é uma missão que foi dada para mim, né? E se a pessoa não quer ajudar, é um direito que ela tem, né? Mas isso no começo me machucou muito, porque eu não entendia como que o fulano com uma condição social tão boa não ia ajudar as crianças. Mas também tive muitas alegrias, muitos amigos ajudaram, né? E aí nós chegamos onde chegamos até por conta de quem ajudou. Mas muita decepção com o prefeito, decepção com o vereador. Eu tive amigo meu de infância que foi vereador da cidade e que não ajudou, que não chegou junto, né? Não quero transformar isso em política, mas aí eu conheci a política, eu não conhecia, né? Na minha cabeça inocente, eu achava que eu ia ter um apoio do governo, que eu ia ter um apoio do estado, que eu ia ter um apoio do município. E aí uma decepção tão grande, tão profunda, né? E isso infelizmente se estendeu para alguns amigos meus também de infância. Mas, como Deus é muito bom, Deus colocou verdadeiros amigos e eu descobri quem são pessoas que realmente
querem investir no reino de Deus. Porque eu fui uma pessoa dessa. Eu assisti alguns programas evangélicos e eu falava, olha lá, o pastor roubando dinheiro dos irmãos, olha lá, os trouxas dando dinheiro e tal. Então eu fui uma pessoa dessa, eu vivia na ignorância. Quando eu vivi o outro lado da moeda, que eu precisei fazer uma ação social, aí eu vi o quanto que é difícil. Então, muita decepção, muita tristeza, mas as alegrias foram muito maiores. Se você me perguntasse, você faria tudo de novo, Fio? Faria. E o mais importante, né? De olho fechado. As experiências boas e negativas, a verdade liberta, né? Com certeza. É muito gratificante. Hoje eu estou olhando aquele barracão que nós acabamos de terminar. São 500 metros quadrados dedicado ao judô, ao jiu-jitsu, ao muay thai, tecido acrobático, reforço escolar, tanta coisa que tem lá, né? E tudo começou um quadradinho pequenininho, um sonho, algo que nasceu no meu coração, e hoje é tudo muito grande e é tudo nosso, né? Tudo nosso. Ó, o terreno foi meu pai que me deu. Na época tinha uma construtora muito grande na igreja de um irmão que era presbítero, se propôs também a ajudar, e Deus sempre colocando pessoas. Nós temos praticamente um ginásio de esporte nosso. Que bacana. É nosso, um ginásio de esporte nosso. Uma infraestrutura que 90%, te falo com propriedade, 90% das academias particulares do Brasil e até da América e até dos Estados Unidos não tem. A estrutura que nós temos num projeto social hoje, onde uma criança pode treinar de graça ou pagando R$50, é uma estrutura que não existe em muitas academias do Brasil. Um bom vestiário, com chuveiro, bom banheiro, um cafezinho para a pessoa tomar, um pãozinho com manteiga, coisa que não tem nível, não tem. Não dá para acreditar o que nós fazemos com pouco, mas é um velho ditado, pouco com Deus é muito. E já que estamos falando de coisas boas, você é um fenômeno no YouTube, né? Fala um pouquinho dessa história, quantos inscritos? Eu tô com 200 mil inscritos. 200 mil inscritos? Eu sou o segundo maior canal de judô e de jiu-jitsu do mundo nesse segmento. Eu agora que eu resolvi também postar algumas pregações minhas. Tem alguns fãs meus enlouquecidos. Cria um canal só de pregação. Eu falo que não, que o canal é meu, eu ponho o que eu quero, você entendeu? E foi Deus quem fez isso. Então eu não vou, eu fui levantado como pastor, fui ungido como pastor, eu sou casado, eu tenho uma esposa que eu a amo, que eu sou fiel a ela, tenho um filho, né? E eu prego isso. E eu prego na igreja. E eu prego no projeto social. Consequentemente, eu prego no meu canal também. Então, são mais de 700 videoaulas que eu tenho no meu canal. Dificilmente eu repito alguma posição, eu repito algum vídeo. E quantos e-mails por dia? Eu respondo. No canal, eu consigo responder só do canal. Do Instagram, do Facebook, eu curto. Eu vou curtindo porque eu não consigo responder. Mas o canal eu faço essa questão. Eu respondo todos. 300 e-mails por dia. 300 e-mails por dia e uma média de 500 inscritos por dia. E respondo todo mundo, mas é uma loucura. Às vezes passa 2, 3 dias que eu não respondo, eu fico louco, porque aí eu tenho que sentar um dia ali só pra... Mas é gratificante, minha esposa me apoia, ela fala, isso é bom, você não queria isso, você não batalhou pra isso. Eu não sabia que ia dessa proporção. Comecei com câmera ruim, com som ruim, áudio e vídeo pior do planeta, cara. Aí a galera começou a gostar, começou a curtir. É um canal relativamente novo, com 2 anos e meio, 3 anos. Mas tem muita coisa ainda que eu quero fazer no canal. Sei lá, eu não sei como que chegou a ser. Eu tive um professor que falou que eu jamais seria um professor. Que eu não tinha didática, que eu não sabia ensinar e tal. Mas de virar um youtuber. Então, mas esse professor que falou isso de mim, ele me impulsionou, entendeu? Sabe aquele empurrão que o cara te dá pra você cair no abismo, só que você pega a velocidade e pula o abismo? Ele me impulsionou, eu falei comigo, eu não sei dar aula, eu não sou um bom professor, você vai ver. Falei pra mim mesmo.
mas no bom sentido. E aí eu falei, eu vou mostrar que eu sei, não é possível que eu não saiba. Você sabe que eu fico muito feliz com tudo que você tem feito aqui para Paulínia, que sirva de espelho para outras cidades, outros estados, porque a última pergunta que eu ia fazer para você é se o Brasil tem jeito. Tá. Na minha opinião, e eu quero ouvir a sua depois, eu acho que através de iniciativas como essa, apartidárias, que a gente consegue fazer a diferença. Porque Deus quer que a planta nasça bonita e forte, mas precisa da nossa mão para ir lá regar todo dia, cuidar dela. Então, a gente tem que deixar de colocar a culpa nas pessoas e a gente assumir a dianteira das coisas. Quem faz acontecer é a gente, porque o modelo que existe, a gente já viu que não dá certo, tá falido. O que você acha? É legal que você tocou num ponto que você falou que sirva de outro exemplo para outras pessoas. O meu projeto social na cidade de Paulínia foi o primeiro projeto social desse nível, desse porte, que nasceu dentro da igreja. E eu quero deixar claro, enquanto era dentro da igreja, nós não cobrávamos nada. Só que com 90 dias não cabiam mais pessoas dentro da igreja. Nós precisamos comprar tatame, nós precisamos alugar um barracão. E a igreja que eu congregava na época era pequena também, não tinha condições de bancar um projeto social desse porte. E começou a chegar 100 crianças para treinar dentro da igreja. O pastor falou, tá perigoso. As crianças treinavam no mezanino. A partir do momento que eu tive que alugar um barracão só para aquilo, pagar aluguel, pagar água, comprar tatame, uma placa de tatame custa R$100. Nós precisávamos comprar 200 placas de tatame, entendeu? Então eu tive que começar a cobrar uma taxa. Eu fui discriminado, né? Eu fui falar, lá, tá vendo? Diz que é projeto social, mas cobra. Mas se eu não tivesse feito isso, se eu não fizesse o que eu faço, eu jamais teria chegado aonde eu cheguei, porque o governo não ajuda. Você perguntou se tem jeito, mas o governo não ajuda, o estado não ajuda, o município não ajuda, e quando ajuda, as pessoas que estão envolvidas, infelizmente, elas se corrompem. Vai lá, o município te dá R$100 mil, aí você tem um secretário, você tem um tesoureiro, você tem um presidente, você tem um vice. Esse quadro se corrompe, eles não investem os 100 mil na ONG, não investem os 100 mil. Então eu sempre tive medo disso. Então, para eu não me tornar uma ONG corrupta, até mesmo para eu não me corromper, embora eu sei que eu não tenho problema com dinheiro, não vou me corromper, eu falei, não, eu preciso dar um jeito de que os próprios pais contribuam e de que os próprios pais administrem. O meu trabalho é vir aqui e dar aula, e levar eles para competir, ensinar ética, educação, e beleza. Começou assim. Depois que tomou essa proporção, hoje são 18 projetos sociais na cidade de Paulínia, inspirado no meu. No começo eu falava, nossa, lá o concorrente, mais um tá abrindo, nossa, mas hoje eu fico tão feliz porque é uma coisa que e dentro das igrejas. Então são mais de 18 igrejas na cidade de Paulínia que tem projeto social com judô e com jiu-jitsu, com karatê, com kickbox, com muay thai, com taekwondo. E não atrapalhou as pessoas que têm academia particular. O sol nasceu para todos. Agora o governo, infelizmente nós vivemos num país oprimido pela corrupção. É uma opressão tão grande que eu não acredito no governo do homem. Eu acredito no governo divino. E para ter um jeito para nossa nação, somente a nação orando para que venha a glória de Deus, para que venha a justiça de Deus, para que seja um governo divino agindo sobre o homem, sobre os nossos governantes, porque a Bíblia diz, orem pelos seus governantes. Então nosso papel não é reclamar, né? Nós sabemos da corrupção, nós sabemos da roubalheira, mas o nosso papel não é acusar, o nosso papel é orar para que caia esse governo, para que caia os corruptos e para que Deus levante homens verdadeiramente que se comprometam com a justiça, com a distribuição da renda, com um salário justo,
né, com hospitais, que tenham leitos, com casa do menor, com infraestruturas em ginásios de esporte, porque nós temos muitos ginásios de esportes aqui na cidade de Paulínia, tem vários, mas não tem estrutura. É só o barracão lá e uma bola para a molecada jogar, uma rede com uma bola de vôlei, uma bola de futebol. Não tem tatame, não tem cabelasco, não tem professor. O que adianta ter uma creche e não ter professor? O que adianta ter uma escola e não ter professor? O que adianta ter ginásio de esporte e não ter professor, não ter equipamento? Então é tudo muito mal distribuído, né? Você vê aí os ginásios da Copa todos abandonados. Como que eu vou acreditar num governo desse? Somente um governo divino. É a minha opinião, Wendel. É a minha opinião. Bem, a gente já está com o nosso tempo esgotado. Eu queria que você falasse suas últimas palavras aqui no nosso programa e queria agradecer sua participação. E eu vou deixar o endereço da sua página no YouTube. Legal. O seu e-mail para quem quiser estar entrando em contato. E aqui no programa Primeira Linha, faça a sua inscrição, deixe o seu like e ajude a gente a crescer também. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a entrevista. Para mim foi uma grande honra, satisfação. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui para vocês que estão assistindo o vídeo. Se inscrevam no canal, excelente conteúdo, excelente pessoa, vai me ajudar a escrever um livro. Vou pegar ele de surpresa aqui. Então aguardem o livro do Felby BJJ, Felby DJ, com um título fantástico, uma biografia fantástica. E eu que agradeço a oportunidade. E pratiquem esporte, pratiquem o amor, pratiquem a religião. Muitos dizem que a religião não é boa, mas a religião vem do latim religare, é aquilo que liga a criatura ao Criador. Você tem que achar uma religião que te ligue ao Pai. A minha religião é Jesus Cristo, não tem denominação. Jesus é o Filho de Deus, ele liga o... Aí galera, olha o celular dando mancada aqui, ó. Ele liga o homem a Deus. Jesus Cristo é a ligação. Jesus Cristo é o próprio Deus. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Busquem se aproximar de Deus e Deus se aproximará de vocês. Um grande abraço, se inscrevam nos canais e tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Os.